Primeiramente, eu queria dar boa noite a vocês e contextualizar vocês, tá? Essa semana, na verdade, semana passada eu iniciei essa negociação e essa semana eu devo finalizar. Eu estava fazendo, junto com o Anthony também, uma negociação. Então, estou vendendo meu carro, né? E o carro que eu tenho, ele não facilita muito a venda. Na verdade, carro nenhum facilita tanto a venda, né? Mas o meu carro especificamente não facilita tanto. E eu achei uma oportunidade de comprar, em troca do meu carro, um apartamento. O Anthony fez um negócio nos mesmos moldes. Falei, pô, esse negócio parece ser interessante, mas eu queria saber a conta, para saber se vale a pena ou não. E aí foi até que eu coloquei lá no grupo para vocês. Como é que a gente faz o cenário? Porque o feeling, a sensação que dava, é que sim, valeria a pena. Tanto é que o Anthony fez mais esse negócio pensando no feeling. Mas eu queria saber a conta, para saber como que a gente faria. E fazendo toda a conta, aquela coisa toda, eu cheguei na conclusão que valeria a pena, então eu decidi fazer o negócio. Eu acredito que amanhã eu devo assinar o contrato, enfim. Mas eu lembrei, cara, isso é uma coisa importante, porque a maior parte das pessoas não estão acostumadas a fazer contas sobre isso. E talvez até, de certa forma, a culpa nossa, a gente sempre mostra a conta tradicional, sem considerar todos os pormenores de um negócio que, cara, é inevitável de acontecer. Então, eu criei uma apresentaçãozinha que eu queria apresentar para vocês alguns detalhes de conta que é sempre bom você fazer na hora de você fazer um negócio envolvendo imóvel. Não é simplesmente o preço de compra e venda. Não é simplesmente o preço do aluguel que vai dar. Você tem que fazer algumas contas ali, porque às vezes, parece que não vale tanto a pena. Mas aí você tem que considerar o seu cenário. Coisa importante a vocês considerarem, tá, gente? Uma coisa importante para vocês considerarem em todo negócio imobiliário que vocês forem fazer, tá, gente? É importante que cada situação é uma situação. Então, por exemplo, o carro que eu estou vendendo, ele tem uma FIP lá de 110, 113 mil reais. Ele tem um saldo devedor no consórcio, então vamos dizer aí que eu pegaria na mão dele 80 mil. Só que, por que eu estou considerando esse negócio? Porque eu não consigo vender ele por 80 mil. E isso é um cenário considerável. Ofereceram para mim, na minha mão, 50 mil. Então, valeu super a pena fazer esse negócio. É importante vocês considerarem esse mesmo contexto. Tá feito esse disclaimer? Quero compartilhar aqui a tela com vocês. Gente, essa é uma aula que eu estou experimentando dar ela. Então, é um assunto um tanto denso. Então, se você tem dúvida, levanta a mãozinha aqui e a gente vai tirar sua dúvida na hora, tá? Porque pode ser que seja um conteúdo um pouco mais denso para algumas pessoas. Eu já falo logo de cara, vai ter uns nomes estranhos, vai ter ali umas matemáticas doidas, mas agradeçam, gente, a gente vive na era da IA. Vocês não precisam saber fazer conta. Não precisam decorar esses nomes. O que eu gostaria que vocês fizessem é entender de onde vêm as contas, para você entender como a gente chega nos resultados. Porque quando você entende isso, aí sim você vai estar analisando os parâmetros corretos, tá bom? Então, os principais parâmetros que a gente vai ver hoje é o chamado cap rate, tá aqui do ladinho aqui, ó, é o cap rate, o cash on cash, a TIR e sensibilidade. Cara, chato esse assunto, fica tranquilo, vou tentar fazer o mais legal possível, tá? Só para manter tudo em inglês, se fosse aqui o cap rate, aqui em português seria taxa máxima de retorno, cash on cash, retorno sobre o seu dinheiro, não tem uma tradução própria para isso. A TIR é brasileirado já. Se fosse em inglês, vocês veriam como MRR. Só a título de curiosidade, porque às vezes essas siglas confundem, tá? Vamos lá, gente. Princípio básico do porquê que a gente está fazendo isso aqui. É escolher se você está fazendo um bom negócio ou não. Entender. Se faz sentido aquele negócio que você está fazendo ou não. Porque muitas das vezes, nos imóveis, a gente tem esse problema. A gente chega em um negócio que parece bom, a localização é excelente, o preço até está barato em comparação aos outros, e tudo diz que sim, mas a gente não tem certeza. Quando você coloca em números, isso te dá um conforto. Você está embasado pelos números. Então fica mais fácil. É isso que eu quero que vocês saibam aqui fazendo.
Então, o que você vai aprender hoje? É o cap rate, é o retorno máximo sobre um ativo. Depois, a gente vai olhar o cash on cash. Vocês vão entender que, além de ver o retorno máximo do ativo, você tem que ver para a sua situação. Se você for financiar, é o seu dinheiro que conta. A TIR, que é o retorno de todo o investimento que você vai fazer, e a sensibilidade, quando que faz sentido esses dados ou não. Vamos lá. A ordem lógica vai ser a seguinte, gente. A gente vai começar do mais simples e vai dificultando o processo. Então, podem ficar tranquilos que não é difícil. De novo, vocês podem anotar, é até uma sugestão, mas não se prendam a decorar a fórmula. Se prendam a entender o porquê que a gente está analisando ela. Então, primeira coisa, o cap rate. Tem umas siglas aqui, esquece essas siglas no primeiro momento. O que é o cap rate, gente? Eu quero entender se um imóvel ele é rentável ou não. E se é rentável ou não, não quer dizer se é rentável para mim. Eu quero dizer se ele é rentável. Então pensa assim, ó. Sabe aquele imóvel que é na beira da praia? Aquele imóvel bonito, que você sabe que qualquer um pagaria, sei lá, 10 mil reais por mês para alugar ele. Ele tem um cap rate bom? O que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar o valor de receita que ele traz, que é o chamado receita líquida, é daí que vem esse NOI, é receita líquida, ou seja, todo aquele aluguel que você recebeu, tirou todos os custos. Que custos seriam esses? Pô, você vai ter que pagar alguma taxa ali para a imobiliária que alugou? Vou ter que pagar, é legal. Então você tira esse valor. Você vai ter que pagar alguma manutenção mensal estimada? Vou ter que pagar, então você tira ela. Então o aluguel que você recebe menos os custos, dividido pelo valor do imóvel ou o valor que você pagou no imóvel. Simples assim. Então, ele mede especificamente um ativo. Quando que você vai usar ele? Quando que é interessante você usar ele? Você tem que usar ele quando você está pensando em comprar um imóvel. Você foi ver lá um imóvel, é aquela continha básica. Você viu no leilão. Quer ver? Ó, vou pegar aqui um imóvel de leilão. Deixa eu entrar no Arremata aí. Deixa eu pegar aqui. Sei lá, peguei um imóvel qualquer aqui, aleatório. Deixa eu entrar aqui no site. Já foi até arrematado, mas vamos supor que eu peguei esse imóvel. Quanto que eu vou pagar nele? 130. Eder, quanto que aluga lá? Vamos supor que o aluguel lá é R$ 1.000. R$ 1.200. Vamos arredondar. E aí eu vou pagar R$ 200 para a imobiliária, todo mês. Então, qual que é a receita líquida desse imóvel? É o R$ 1.200 menos 200. Aí você multiplica isso por 12, para ser anual. Importante ser anual. Então, você vai pegar... Eu tinha criado uma planilha, mas eu achei que depois ia ficar confuso demais. Então, vou fazer uma planilha bem simplificada aqui para vocês entenderem a conta, que eu não quero que vocês se preocupem. O aluguel, custo. Então, quanto que é o aluguel? Deixa eu colocar aqui aluguel mensal. Tá bem pequenininho, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pronto, o aluguel mensal. Quanto que é o aluguel mensal, Edwards? Lá é R$ 1.200. Pô, legal. E esse aluguel, Edwards, tem algum custo? Tem. Tem um custo de imobiliária. Vamos colocar que eu pago a imobiliária R$ 200 por mês. Vou colocar aqui custo mensal, imobiliária e, sei lá, reparos. Então, qual que é a receita líquida? Nada mais é do que isso mais isso. No caso, seria R$ 1.000. Tá todo mundo comigo? Tá simples até aqui? Beleza, Eduardo, R$ 1.000. E qual que é a receita líquida anual? Pô, Eduardo, é só multiplicar por 12, né? Exatamente. Vai pegar 12 meses vezes essa receita líquida, R$ 12.000. Então, o meu NOI é R$ 12.000. Qual que é o valor do imóvel que eu estou pagando, Eduardo? Valor de pagamento, 130 mil. Beleza. Então, esse daqui seria o meu NOI. Esse daqui seria valor do imóvel. E aí, como é que a gente calcula o cap rate? Cap rate nada mais é do que eu pegar aqui, simplesmente dividir o NOI, receita líquida, pelo valor do imóvel. O valor que me custou o imóvel, o valor de mercado do imóvel. Dependendo do cenário. E aí, depois você multiplica por 100, que é transformar em porcentagem. Pronto, o cap rate desse imóvel é de 9,23 ao ano. Edwards, isso é bom? Isso é ruim? Cara, isso é bom. Isso é muito bom.
de forma geral, é muito bom, isso que facilita demais o leilão. Uma coisa importante, o cap rate, ele mede o ativo e não o seu dinheiro. Por quê? Nesse cenário que eu fiz aqui, não necessariamente você vai pagar 130 do seu bolso. Por quê? Porque você pode financiar. Só que, consequentemente, se você financiar, você não vai receber R$ 1.000 de receita líquida. Você vai ter uma parcela para pagar. Então, isso é importante salientar. Beleza? Vamos lá. Então, fiz até um cenarinho aqui, ó. Pensa no valor do imóvel de 300 mil, um aluguel mensal de 1.800. Então, a receita anual bruta, 21.600. Então, pensa aqui comigo, ó. Receita anual bruta, 24.600. Aí, despesa com IPTU, condomínio, manutenção, 4.800. Então, o NOI anual é de 16.800. Importante aqui, tá? IPTU condomínio é o proprietário que tem que pagar? Sim. Mas se o imóvel está alocado, não. Aqui no Brasil a gente não faz isso. Então é importante você considerar isso. Mas é bom você considerar também o tempo que pode ficar vago, todas essas contas. Então, para essa simulação que a gente fez aqui, o cap rate está de 5,6 ao ano. E aí eu trouxe uns valores de quanto que seria o normal no Brasil, tá? Quando você pega nível mercado imobiliário geral, de novo, isso não considera leilão, isso é o mercado imobiliário geral. Em média, você vai ter um cap rate de 6% para imóvel residencial, imóvel comercial vai ser uma média de 8%. Se você pegar galpão logístico ou aquelas lajes corporativas, tende a girar em torno ali de 11%, perto de um CDI de Selic de 14,5%. De novo, essa é a primeira métrica. Se fosse para você iniciar analisando os detalhes, como eu analisei aquele apartamento lá que eu falei para vocês, a minha primeira conta a se fazer é quanto que eu vou alugar, quanto que eu vou pagar, quanto que vale o imóvel que eu estou pagando. Para saber se é bom ou não, porque pode ser que imóveis com um cap rate muito baixo, pode ser que eles estejam muito caros, ou que o aluguel esteja muito baixo. Cap rate muito alto, duvidoso. Será que o preço está bom? Estou recebendo muito aluguel. Será que esse aluguel é factível? É um número a você se considerar. Fechado até aqui? Tudo certinho? Se ninguém está perguntando nada, estou entendendo que sim, tá, gente? Vamos seguindo, então. Agora, qual que é a diferença do cash on cash return? Quando a gente, e a maior parte das vezes, sempre que possível, a gente vai tentar fazer essas compras de imóveis usando financiamento. Você já deve ter ouvido falar que o dinheiro mais barato é o dos outros, não meu. É sempre assim. Essa é a lógica máxima que a gente pensa. Eu quero usar o dinheiro do banco. Eu quero usar o dinheiro de terceiro. Só que então, todo o meu número vai mudar. Vocês concordam comigo? O quê? Enquanto aqui no cap rate eu estou medindo o valor daquele imóvel, quanto que ele traria de retorno naquele imóvel, aqui no cash on cash eu vou colocar o quanto que o dinheiro que eu coloquei nesse imóvel, nessa operação, vai retornar. Então, como é que é essa conta aqui, Edros? Você vai pegar o fluxo de caixa anual após as dívidas. Edros, em outras palavras, explica isso melhor. É você pegar o aluguel que você recebe, tirar ali os custos e tirar o custo que você tem com a parcela. Você recebe R$ 1.500 de aluguel, paga R$ 200 para imobiliária, então sobra 1.300. Só que você ainda paga mais R$ 1.000 de parcela, sobra R$ 300. Esse é o fluxo de caixa mensal que você tem. R$ 300 vezes os 12 meses, quanto que isso vai me dar? R$ 3.600 anual. Legal. Agora eu vou dividir pelo dinheiro que eu coloquei no meu bolso para comprar esse imóvel, que geralmente vai ser a entrada e a documentação. E, de repente, alguma reforma que eu tirei do bolso ali no lado. É assim que a gente vai calcular. Então, eu fiz uma simulaçãozinha básica aqui para vocês. Uma simulação que deu errado, olha só. Pensa que eu paguei, o valor que eu estou comprando o imóvel é de R$ 300 mil. Esse é o valor lá que vocês viram no lance do leilão. Ou se for comprar de algum terceiro aí. Só que você vai pagar nesse imóvel somente 30% de entrada. Então, você vai pagar 90 mil. 90 mil sai do seu bolso hoje. A parcela que vai ficar mais ou menos de 2.800. Pô, beleza.
financiado é sempre melhor. O Edwards falou que aumenta o retorno sobre o investimento quando eu compro financiado, comprei financiado. Só que o aluguel que eu recebo, ele é só de R$ 1.800. Ou seja, ele não é suficiente nem para cobrir a parcela do financiamento. Então eu tenho um fluxo mensal, todo mês eu tenho um prejuízo, eu tenho que tirar do meu bolso mais R$ 1.000. Então essa conta não vai dar positiva, gente. Então, ó, é R$ 1.000 negativo por mês, vezes 12 meses, menos 12 mil. Então, vou pegar lá, menos 12 mil e dividir por quanto que eu paguei no imóvel. Que no caso aqui, ele está considerando somente entrada só para simplificar. Mas você consideraria ali 90 mil de entrada, 5 mil de documentação, por exemplo. Então, seria 95 mil. Aí você faz essa conta, esse é o cash on cash. É o retorno sobre o seu investimento. Então, nesse cenário aqui, pensa, é possível, Edwards, um imóvel dar um cap rate positivo e um cash on cash negativo? Sim, é totalmente possível. O imóvel tem um potencial bom de locação, mas se os juros que você está pagando é muito alto, ou a sua entrada é alta demais, pode ser sim, que não vale a pena você fazer aquele negócio. Percebe que são duas camadas de análise agora? Antes eu olhei o imóvel. Pô, eu estou comparando imóveis. Eu quero olhar um imóvel lá na Barra da Tijuca, agora eu quero olhar um imóvel na Paulista e quero olhar um imóvel em Balneário. Aí você olha esse cap rate. Pô, pela comparação, tá valendo mais a pena o cap rate lá de Balneário, tá melhor. Mas qual que foi a proposta que me ofereceram? Ah, eu vou ter que dar tanto de entrada, a parcela vai ser tanto. Putz, cash on cash negativo. Para o meu cenário, porque o corretor que me atendeu, para o crédito que eu tenho, não é positivo. Mas às vezes a Barra da Tijuca, mesmo com um cap rate menor, no cash on cash se torna maior. Percebe? Você parou de olhar agora uma questão de será que é bom? Tá valendo a pena ou não tá? Porque vocês vão ouvir muito isso, tá, gente? E eu ouço constantemente. Chega a pessoa e fala, não, imóvel aqui em... Eu moro em Jacareí, São José dos Campos, eu moro em Jacareí especificamente, tem um bairro aqui chamado Vila Branca. Constantemente eu ouço alguém falar assim, não, comprar um imóvel no Vila Branca é um bairro muito bom, tá em crescimento real aqui. Não, comprar imóvel no Vila Branca é certeza de sucesso, não tem como dar errado. Isso a gente estaria falando de cap rate, porque os aluguéis lá são muito bons. Cap rate é ótimo mesmo. Só que às vezes para minha situação, para o dinheiro que eu vou pagar não vai valer a pena. Isso que vocês têm que ficar de olho. Beleza. Aí a gente chegou na TIR. A TIR é uma desgraça de calcular. Eu lembro que na faculdade eu fazia muito isso. Na época não tinha IA, a gente tinha que ficar no Excelzinho. Eu não quero que vocês saibam calcular TIR. Eu quero que vocês entendam que ela mede o fluxo de caixa ao longo do tempo. Então vamos pensar num cenário imobiliário. Cara, cenário imobiliário, um cenário curto é de 10 anos. Comprei um imóvel, vou ficar com ele 10 anos alugando, depois eu vendo. Faz sentido um cenário desse? Faz. Só que, se eu simplesmente considerar agora o cenário do cash on cash, eu estou desconsiderando alguns fatores essenciais ao longo do tempo. O primeiro deles é a inflação. O segundo deles é que o cenário pode mudar. Um meteoro pode cair ali no Vila Branca e não valer mais nada aquele bairro. E aí? Então, eu estou desconsiderando as situações do tempo. Por isso que daí a gente analisa a TIR. Ela vai analisar para vocês tudo aquilo que entrou no caixa de vocês, tudo aquilo que saiu, desde o começo da operação até o final da operação, ou até o dia que você considerar que é o final dessa análise. Também não adianta você fazer essa análise pensando no infinito. Vai ter que dar uma data de corte para ver minimamente se vai fazer sentido ou não. Então, o que seria esse cenário aqui, por exemplo? Olha só, é o mesmo cenário anterior. A gente comprou um imóvel de 300 mil, dando 90 de entrada, pagando 2.800 de parcela. Então, o que vai acontecer aqui? No ano zero, no início de tudo, paguei 90 mil de entrada. Então, sai do meu bolso 90 mil. Ao longo dos meses, vai começar a entrar para mim R$ 1.800 de aluguel, certo? Só que também vai sair 2.800 de parcela. Durante 9 anos eu vou seguir fazendo isso. Quando chegar lá no ano 10, eu vou vender esse imóvel. E esse imóvel que eu paguei 300, eu vou vender ele por 500 mil.
Então você percebe que aqui eu fiz a situação completa. Comprei, aluguei e vendi. Comprei, aluguei e vendi. Isso. Pronto. Como é que isso aqui é uma fórmula, tá? Vocês não precisam saber calcular isso. Você precisa de Excel ou com IA, você joga no chat GPT as premissas, ele vai calcular para você. Mas ele vai medir a taxa de retorno completa. Então ele vai pegar ali, ó. No primeiro mês saiu 90, no primeiro ano saiu 90, mas teve uma entrada de 21, depois 22 e piriri pororó. Aí ele vai pegar todo esse fluxo e vai calcular para você, olha, a taxa interna de retorno, que é essa TIR, deu 18,4% ao ano durante esses 10 anos. Aí você fala assim, putz, isso é bom. Significa que eu tive um resultado que é acima da taxa Selic, um investimento melhor. Por quê? Ele está considerando o tempo como um todo. Vale a pena? No geral, vale. Aí uma coisa a se considerar quando você for falar com o ChatGPT ou com qualquer IA que você for calcular. Operações muito longas, você vai ter que pedir para ele fazer a TIR modificada. O que é a TIR modificada? A TIR clássica, putz, isso aqui eu não sei como não ser muito técnico com vocês, mas a TIR clássica, ela está dizendo assim, ó, você vai pegar o dinheiro que entrou e vai investir nessa taxa no ano 2. Aí vai entrar um dinheiro, você vai investir nessa taxa no ano 3. Aí vai entrar um dinheiro, você vai investir nessa taxa no ano 4. O que é pouco provável, né? Basicamente, eu considerar que ao longo de toda a vida eu vou receber a mesma taxa de investimento. Então, esse valor aqui, ele aumenta a sua perspectiva de lucro. Então, você pegando a modificada, é como se cada dinheiro que você recebesse, você tivesse investindo no CDI. Então, olha a diferença, ó, em 10 anos, eu saí de 18,4% para aproximadamente 15%. Ainda assim, é uma taxa ok, mas mudou consideravelmente. Então, fiquem atentos quando vocês forem fazer operação imobiliária de longo prazo, eu diria que 10 anos para frente, pede sempre a modificar. Vai fazer bastante sentido. Isso é a TIR. Então, perceba, eu peguei aqui 3 métricas que são 3 cenários diferentes de investimento. O primeiro, estou comparando vários imóveis, não sei qual que eu vou escolher. Olhei 3 diferentes. Primeira coisa que eu vou olhar é o cap rate. Legal. Descobrir o que parece ter mais potencial. Aí eu olho o cash on cash, que é aquele que o meu dinheiro, quanto que vai valer nesses aí? Beleza, vi isso. Na operação inteira, ao longo do tempo, qual que vai me trazer o maior retorno? É a TIR. E aqui, esse VPL, gente, é uma forma de você calcular a TIR. A TIR nada mais é do que a taxa de juros que tornaria esse valor presente líquido. O que é esse valor presente líquido? Todo o dinheiro que você pagar ao longo dos anos, se você daqui 20 anos fosse pagar uma parcela e trouxesse 20 anos para hoje, quanto que esse dinheiro valeria? É esse que é o valor presente líquido. Quando a gente faz a TIR, a gente está querendo trazer o valor presente líquido a zero, ou seja, sem modificação. Detalhe técnico para você entender, não muda muito para você agora. Só que aí que está o jogo. Em tudo isso que a gente vai fazer, as suas premissas vão mudar consideravelmente o resultado que você vai ter. Que premissas são essas, Edward? Você tem que considerar valorização do imóvel ao longo do tempo. Você vai ter que considerar, se você está alocando, a vacância desse imóvel, ou seja, quanto tempo ele fica vazio a cada ano. Porque isso vai influenciar no meu caixa. O reajuste do aluguel. Qual vai ser a taxa de reajuste? Qual que é a manutenção anual? O ITBI, beleza, eu até coloquei aqui, mas eu nem considero tanto, porque ele é simples, todo mundo lembra do ITBI. O IR na venda, a comissão do corretor, tudo isso você vai ter que colocar. E essas premissas podem mudar consideravelmente. E aí eu trouxe para vocês aqui, depois eu vou mandar lá no grupo para vocês essa apresentação, para vocês pegarem esses valores, tá? No Brasil, normalmente, não é um número batido no martelo, mas normalmente, você vai ter uma valorização anual ali de aproximadamente 6% ao ano, de média. No ano passado, a gente teve na região de Recife 9% ao ano. Pô, Edwards, então sensacional. Cara, mas isso
momentâneo, não é uma tendência. Então, 6% média é uma valorização anual. Erro comum. Eu tive um amigo que comprou um imóvel nessa cidade e deu 15% nos últimos 10 anos. Gente, isso é um caso, não necessariamente é a realidade. Fiquem muito atentos quanto a isso. Vacância. Vacância residencial, em média de 5%. Comercial, em média de 8%. Como é que você calcularia a vacância? É você pegar o valor que você não recebe e dividir pelo valor total que você recebe. Eders, como assim? Tenho lá hoje um aluguel de R$1.000, certo? Em média, eu vou ficar sem receber 2 aluguéis a cada 2 anos. Eders, por quê? É mais ou menos o prazo que a pessoa vai sair do imóvel. Cada 2 anos eu troco de inquilino. É uma média. Então, o que eu tenho que fazer a conta? 2 aluguéis dividido por 25 meses. Pois é 2 anos, mas tem o mês de troca. Então, a minha vacância gira em torno de 8%. 8 a 5%. 5 a 8% é um número média no Brasil, valor sugerido. Manutenção, meio a 1% no ano. O ITBI, 3% do valor anual. IR e comissão de corretor, vocês já estão acostumados. Essas premissas são importantes na hora de você fazer a conta. Vai fazer a diferença. E aí aqui, só para vocês entenderem a diferença que pode fazer. Olha só, se eu não considero vacância, olha um valor com vacância e sem vacância. Um cap rate de 5,6%, uma TIR de quase 14%. Quando eu considero a vacância, que é o caso real, olha a diferença que dá. 4,8% e 11%. Isso muda todo o cenário. Então, por que eu estou te falando isso? Você precisa considerar os cenários. A gente vai entrar já já em sensibilidade. Aí pergunta que todo mundo pergunta. Todo mundo faz. Quase dia sim e dia também. Compra à vista ou compra financiado? Tem prós e contras nos dois. À vista, você tem um fluxo de caixa positivo sempre, porque todo aluguel que entra é lucro, entre aspas. Você não tem risco de parcela, mas você deixa um capital investido e a TIR vai ser menor no total. Quando que você vai financiar? Você tem a vantagem de ter a alavancagem de patrimônio, a TIR vai ser maior, só que você tem a possibilidade de um fluxo mensal negativo. E a parcela pode ser maior do que o aluguel hoje. Isso acontece. Por exemplo, nesse negócio que eu estou fazendo, a parcela vai praticamente ser igual. Se o aluguel eu não conseguir no começo esse valor esperado, eu vou ter que pagar todos os meses para manter esse imóvel. É uma coisa que você tem que colocar na ponta do papel para saber se vale a pena ou não. E aí, os cenários que pode variar também, baseado na valorização. Olha a diferença. Quando você compra à vista, isso aqui é uma coisa que muda pra caramba o seu retorno de investimento ao longo dos anos, tá? Eu falo isso para as pessoas. Pensa que você comprou um imóvel de 300 mil à vista. Quando você coloca a valorização, uma valorização de 6%, eu estou falando de 18 mil reais. O seu patrimônio valorizou 6%. Legal? Num ano, legal. Se você pegar ali valorização do imóvel mais o aluguel, uma boa, você teve uma rentabilidade próxima à Selic. Quando a gente está falando de financiamento, olha a diferença. Eu dei só 90 mil de entrada, ou seja, 30%. A valorização acontece sobre o valor do imóvel. Então, continua sendo os mesmos 18 mil. Só que 18 mais 90 que eu paguei, olha a valorização. 20%. Em tese, o meu patrimônio evoluiu muito mais. Por isso que a pergunta que todo mundo fala, mas se eu tivesse R$1 milhão, valeria mais a pena eu colocar todo esse dinheiro, Edward, lá no CDI e viver recebendo renda. Valeria. Se eu tivesse 100% do valor do meu carro em dinheiro, saísse hoje na rua, fosse vender ele, a pessoa me desse o valor que ele vale em dinheiro, valeria muito mais a pena eu não fazer essa troca com o imóvel. Porém, na prática, eu sei que isso não acontece. Esse dinheiro não vai vir líquido para mim. Então, é mais viável você, nesse caso, investir no imóvel. Por quê? Porque o patrimônio não é seu. Você está construindo ele. Você teve uma valorização em cima de 300 mil, tendo investido 90. Muito mais vantajoso. Então, regra de bolso para vocês que estão assistindo a live. Primeiro,
para alavancar positivamente, o cap rate ser maior do que o custo do financiamento. Se o seu cap rate ali, se o cap rate do imóvel deu 6% e o custo do financiamento está dando 5%, putz, provavelmente vai valer a pena. Agora, a alavancagem negativa vai ser quando o cap rate é menor do que o custo do financiamento. Pedro, mas sempre eu vou usar isso? Não. Às vezes, mesmo você tendo uma alavancagem negativa, vale a pena, porque é como se você tivesse um imóvel pagando o custo dele para ter um patrimônio, pagando o mínimo, por exemplo. No meu caso, pode ser que alguns meses eu pague R$300, R$200. Ainda assim, vai valer a pena no custo final. Então, você financia sempre pensando em alavancar o seu patrimônio, nunca em ter uma renda imediata. Se você quer ter uma renda imediata, o seu cenário não pode ser pensando em alavancagem. Tem que ser pensando em juntar um dinheiro. Você junta 100 mil, compra um imóvel à vista. Aí você aluga ele. Aí você vai receber o aluguel dele líquido. Aí você vai juntar mais 100 mil, compra um segundo imóvel à vista. Agora você tem 2 imóveis recebendo R$1.000 cada um. Essa é a lógica do jogo. Isso daqui, do impacto da alavancagem na TIR, vocês já veem isso acontecendo, então pensa aqui, ó, no imóvel à vista de 300 mil, a TIR 12%, se eu der 30% de entrada vai para 18%, mas se eu for para 20% de entrada, a TIR vai para 22%, ela aumenta proporcionalmente. Só que o grande rolê que você tem que considerar está relacionado à sensibilidade. E se você errou as premissas? O que a gente está acostumado, e eu me coloco na posição de parte da culpa é minha, é na simplificação de ensinar. E como que vocês aprenderam? Na maior parte das vezes, vocês aprenderam assim, não, o mínimo, para mim, é bom tantos %. Só que a lógica que vocês têm que pensar no investimento não é o quanto vocês querem receber, mas é o mínimo que vocês aceitam receber, se tudo der errado. E aí é para isso que a gente faz os cenários. Por quê? Eu posso errar na hora de considerar a premissa. A valorização. Então pensa lá, que eu falei que a valorização, a média é 6%, certo? Para ser 6% de média, gente, se vocês pensarem bem, pode ser 2% a 12%. Pode ser que eu dê a sorte e num lugar valorize tudo, 12% ano. Pode ser que eu dê o azar, é 2% ano lá. Uma região muito específica. E aí você pode pegar diversos cenários em que isso já ocorreu no Brasil. Você pega ali, houve épocas em que a Alphaville, a valorização passava dos 15% ano. Espírito Santo, acho que Vitória mais especificamente, mas o estado do Espírito Santo, nos últimos 3 ou 4 anos, teve valorização histórica anual. Você vai pegar Balneário Camboriú, mesma coisa. Só que o erro que muitas pessoas cometem é considerar o período anterior como verdade para sempre. Se em Balneário Camboriú aumentou muito o preço, a valorização subiu lá em cima. Quando você chega e o preço já está lá em cima, você acha que a tendência é continuar valorizando lá em cima? A tendência é valorizar menos nos próximos anos. A tendência do mercado é sempre fazer um equilíbrio. Se subiu muito, uma hora vai descer consideravelmente também. Então, o risco que você pode ter é na hora de considerar a valorização, na hora de você considerar a vacância. Pô, eu tenho um imóvel em que eu tô com ele vago já tem 4 meses. Isso acontece, isso acontece. Isso é possível de acontecer. Não é comum, mas é possível. O imóvel pode ter sido comprado errado, o imóvel pode não estar bem reformado, o imóvel pode estar por uma questão específica. Alguns anos atrás, por exemplo, Alphaville tinha uma região lá que tinha muito mau cheiro no verão, isso impactava. Uma região que tinha uma cidade em que todo mundo morava na cidade por causa para trabalhar numa fábrica específica, essa empresa sai de lá, leva boa parte das pessoas, isso acontece. Rondônia, onde eu morei, teve isso. Por uns 15 anos, teve muita gente na construção das usinas. O aluguel lá, putz, era estratosférico. Qualquer kitnet você tinha que alugar por R$1.500, kitnet. Isso eu tô falando há 10 anos atrás. Hoje, todo mundo que foi para a usina ou foi embora, ficou meio gato pingado. Então isso você pode considerar errado. O prazo de saída, você pode considerar que você vai vender rápido, mas de repente você vai levar mais tempo para vender. A taxa de financiamento, de repente você faz uma taxa de financiamento variável
É mais difícil isso no Brasil, mas de repente você faz. Aí você considerou que a taxa de que você ia pagar de financiamento era de 10%. Na verdade, você vai pagar 16%. Isso é possível. Então, considerar esses riscos é importante. E aí, para isso que a gente faz sempre 3 cenários. Eu vou passar o pulo do gato para vocês, que hoje, cara, hoje em dia com IA é a coisa mais sensacional do mundo. Anota um nome chamado Monte Carlo. Mas o cenário base é a gente criar 3, ou melhor, o cenário base não. A estrutura base é você criar 3 cenários. Um cenário em que é a média, é o que você espera. Putz, cara, eu não espero ser nem 100% sortudo e nem 100% azarado. Então, eu espero uma valorização de 6%, eu espero uma vacância de 5%, eu espero vender em 5 anos e não em, sei lá, 1. Eu espero um cenário base. E aí você faz esse cálculo de rentabilidade. Aqui eu estou olhando a TIR, tá? Mas eu posso olhar um cenário também extremamente otimista, em que as premissas que eu coloquei foi tudo melhor. Então, pensa assim, ó, valorização no otimista eu consideraria 12. A vacância eu consideraria 0. O prazo de saída eu consideraria 5, porque quanto mais rápido eu sair, melhor a minha TIR. A minha taxa de financiamento a menor possível. No cenário pessimista, seria o oposto. Eu consideraria tudo o que de pior poderia acontecer. A valorização seria 2%. A vacância seria 20%. A saída seria em 12 anos. E o financiamento seria em 16%. Aí você vai ter uma TIR aqui. Quando que você tem que comprar um imóvel ou não? Quando o seu pior cenário, quando tudo de pior acontecer, você ainda está ok com isso. Você aceitar esse piso. E aqui a gente fez 3 cenários. Mas tem uma coisa que você pode jogar para qualquer IA fazer. Anota esse nome aí, ó. Monte Carlo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Monte Carlo estatística. Não sei se vocês estão olhando aqui. Monte Carlo, gente, nada mais é do que eu pegar esses 3 cenários que eu estou utilizando aqui e aumentar ele, ampliar ele. Porque aqui a gente está considerando 3 situações. É quase como se vai acontecer 33% de chance em cada um deles. Mas Monte Carlo ele vai fazer 10 mil simulações, misturando os cenários possíveis. E aí ele vai te dar... cadê? Deixa eu pegar aqui. Será que não está nesse? Não, não está nesse. Deixa eu verificar se está mais para frente. Pegando essas 10 mil situações possíveis, deixa eu pegar no meu outro... uma outra apresentaçãozinha que eu tinha feito. Aqui, ó, na simulação específica que eu fiz para esse imóvel na compra. Cadê? Não tá igual, gente. Aqui. Aqui, ó. Peguei os cenários possíveis. Cenário pessimista, cenário realista e cenário otimista. Então, ó, otimista, realista e pessimista. E aí, quando você joga no Monte Carlo, ele vai fazer 10 mil simulações, misturando aquelas premissas que você colocou. E aí ele vai te dar assim, ó, nesse caso, em 75% das vezes, em média, ou melhor, 75% das vezes, você teve uma multiplicação de patrimônio de 15 vezes. Ou seja, é muito provável que eu vou ter uma multiplicação em 15 vezes. Em 20% das vezes, foi otimista. Em 50% das vezes, foi realista. Em 30% das vezes, foi pessimista. Então, se eu fosse pensar no universo de otimista e pessimista, em 70% das vezes, ia dar, no mínimo, o que eu queria. É isso que a estatística de Monte Carlo diz. Então, quando você for fazer esses cenários aqui, e você pensar no cenário positivo, aqui no cenário positivo, no negativo e no normal, depois de você estimar esses cenários, você vai considerar ali fazer a simulação de Monte Carlo. Você vai falar, agora faça a simulação de Monte Carlo, para que eu possa entender. Aí ele vai te dar, em 75% das vezes você tem tantos por cento de ROI. Essa é a estatística básica. Então, para a gente fazer um checklist geral de
decisão. Primeiro você pega o cap rate e estima ali se o local, se o imóvel vai ser bom para vocês. Feito o cap rate, aí você pega o cash on cash, se você for pegar em financiado, para você pensar no seu cenário. Pô, vai dar bom, aí você considera o tempo no seu cenário, que seria a TIR. Aqui eu considerei regra de bolso, mínimo 18% em leilão, mas isso pode variar para você, depende do tempo de vida, é estranho falar isso, mas o tempo de vida que você tem. Se você tem uma expectativa de vida menor, você já é uma pessoa, sei lá, de 50, 60 anos, você tem uma expectativa de vida menor. Não é tão necessário assim ter uma rentabilidade tão alta agora. Você está mais interessado em ter um aluguel mais atual. E você pegar uma TIR que é suportável no cenário pessimista. Pronto. É assim que você vai fazer a sua escolha de imóvel. Aqui eu falei baixa planilha, mas eu desisti dessa planilha, porque não ia fazer sentido ia ficar mais confuso. Achei que vocês iam ficar muito querendo fazer conta. Vamos lá, gente. Eu sei que é uma aula mais densa, mas eu queria mostrar para vocês como fazer esses detalhes. E tudo isso que eu faço, tá, gente? Hoje em dia eu não faço mais com planilha. Teve um tempo atrás, eu gastava bastante tempo com planilha. Eu passava semanas para fazer análises de resultados para o Anthony. Semanas não, exagero, mas pelo menos uma semana eu passava para fazer uma planilha, depois automatizava ela. Hoje com IA, você faz tudo. Então, por exemplo, eu peguei o Cloud, coloquei lá o quanto que vale meu carro, quanto que eu ia receber, qual que era o valor do imóvel, qual que era o saldo devedor, quanto que era a expectativa de alugar. Ele foi calculando tudo para mim. Você só precisa saber o que perguntar a ele. Estou te dando o que você tem que perguntar a ele. Essa é a estratégia. Pergunto a vocês, temos dúvidas hoje? Se ninguém perguntar nada, hoje eu vou saber que ninguém entendeu nada. Isso é ótimo, hein? Não, deu para entender. Eu acho que os parâmetros que você deu é só a gente seguir uma receitinha de bolo, né? A ideia é uma receita de bolo. Exatamente. Daí a gente segue a receita de bolo, vê se os percentuais no final fazem sentido ou não, né? Para poder saber se faz sentido prosseguir ou não. Sim, exatamente. Assim. Tá bem didático. Não, tá perfeito. A ideia também é que às vezes, tá, o Elaine, até você que me perguntou que não fazia tanto sentido o consórcio. E aí, assim, olhando para os números, esse aqui, ó, é o número real que eu fiz as contas desse negócio que eu estou fazendo, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, os 50 mil, que é o que eu receberia no carro, quanto que vai valer. Por que que eu escolhi fazer esse negócio? Esse negócio meu específico. Por que que eu escolhi? Pelo simples fato dessa multiplicação aqui, ó. Em média, depois de 35 anos, esses 50 mil que é o meu carro hoje vai se transformar em 1,7 milhão. Se eu pegasse esses mesmos 50 mil e colocasse em um aporte de renda fixa, por exemplo, ele geraria 1,3. O grande cenário, e é isso que eu tento falar muito para vocês, é que nem sempre o fato disso daqui, do cenário de uma renda fixa ser maior, ele vai ser bom. Por quê? Aqui a gente está considerando que eu coloquei 50 mil e deixei, né? Nunca mexi. Mas 35 anos é tempo pra caramba, né? Cara, eu não tenho 35 anos de vida. Então, se eu colocar 50 mil, será que daqui 10 anos eu não vou tirar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa? Então, eu tomo sempre um cuidado, porque essa simulação de investir um valor e deixar ele parado, na maioria das vezes, ele é considerando um robô. Porque na maioria das vezes tem gente que é muito regrado e constante, né? Mas em 35 anos alguém pode sacar. 35 anos aqui, ó, sem sacar. Quando eu olho para esse cenário aqui, ele é para mim mais favorável porque eu coloquei os 50 mil reais lá e eu não consigo ficar tirando ele. E na maioria das vezes eu não vou ter que colocar nada. A parcela vai ser paga automaticamente. Então, depois de 35 anos, eu saco, entre muitas aspas, esse dinheiro, mas eu não tive a tentação de tirar ele ao longo do tempo. É claro que eu posso vender esse imóvel, né? E, de repente, lograr algum êxito maior.
Mas no cenário geral, eu não mexi. Essa é a minha maior disputa e foi principalmente por isso que eu investi nesse caso. Então, se você olhar o meu cenário aqui, ó, cara, pensa comigo. Eu considerei um aluguel conservador de 1.400. A parcela inicial que eu vou pagar é 1.340. Inicialmente, se eu alugar realmente por R$ 1.400, eu vou ter que desembolsar algum dinheiro, porque a imobiliária vai cobrar uma taxa. A imobiliária cobra de taxa da gente, em média, de 8%. Eu vou pagar R$ 112 para a imobiliária. Então, eu devo receber líquido aí nem R$ 1.300, R$ 1.280, R$ 1.290. Eu vou ter que desembolsar uns R$ 50 todo mês para pagar essa parcela. Um cenário negativo, mas lembra, eu só investi 50 mil. E é de um carro. Nesse cenário faz mais sentido. Às vezes, essas contas que você tem que fazer, você precisa pensar nesse critério. É claro, isso funciona bem para mim, pensando que eu não preciso desse dinheiro agora, aquela coisa toda. Pode ser que para você seja diferente em algum cenário específico, mas sempre analisa todos esses pormenores. Investimento é muito complicado, né? Porque nunca tem uma receitinha de bolo. Aquele checklist que eu passei para vocês, sim, usem aquilo. E sigam aquilo. Mas nem sempre pode ser, vamos dizer assim, o melhor negócio para vocês é só seguir aquela receita, entendeu? Fez sentido? Não, sim. Entendemos. Foi difícil ou fácil? É chato, né? É difícil, eu sei. Não, Cara, é um assunto chato, né? Você tem que pensar um pouco, né? Mas é que tem gente que gosta mais dessa parte financeira, enfim, né? Eu pego muito Eu não bem gosto dessa muito, parte. mas assim, eu não gosto muito, mas ela é importante. É bom que você entenda, né? Eu sou suspeito porque eu gosto muito dessa parte, é a parte que eu mais gosto. Mas geralmente é exatamente porque as pessoas não gostam muito, a gente não pode se aprofundar muito nessa parte, né? Quer queira, quer não, as pessoas gostam de ver. Ah, compra assim, então às vezes a gente usa cenários, vamos dizer assim, mais simplificados. Para a pessoa poder simplesmente, é isso e pronto, legal. Mas eu queria poder sempre aprofundar nessas coisas, porque, cara, tem como ir muito longe nisso tudo aqui. Muito longe. Sim. Não, mas é importante que a gente saiba, né? Eu acho que assim, o mínimo que vocês têm que saber é aqueles dados, senão vocês ficam reféns. Se vocês souberem cap rate, se vocês souberem o cash on cash e TIR, cara, praticamente qualquer cenário vocês conseguem fazer. Ah, Edward, mas eu não vou ser tão bom, cara. É chat GPT e cloud. Eu não tô zoando. É isso daqui que vocês vão fazer, ó. Entra no cloud. A Andréia sabe, eu uso o cloud para tudo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Eu fui pegar meu laudo do joelho, a primeira coisa que eu joguei meu laudo foi o quê? No cloud. Óbvio. Ortopedista. O cara estudou tudo. Eu não quero saber nada, eu quero é que o cloud me diga. Vocês vão jogar o cenário base. A lógica é dar o máximo de contexto para eles. Não precisa saber fazer conta. A conta vocês não precisam saber. Vocês precisam entender se aquele número é bom ou ruim. É só isso.